Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma pérola do amor de Deus. Essa rúbrica que nós temos aqui aos domingos, às 19 horas, horário do Brasil, e 23 horas, horário de Portugal. Temos falado a respeito do amor de Deus. E eu acredito que temos que falar mais do amor de Deus, do amor do Cristo, né? Jesus, nos dias da sua carne, ele demonstrou muito amor para com os necessitados. Ele demonstrou compaixão para com aqueles que estavam com fome. Ele demonstrou compaixão para com os leprosos, compaixão com aquela mulher que fora pega em adultério, com a mulher samaritana. Aliás, o Senhor Jesus, ele até mesmo com o jovem rico, que não quis segui-lo porque amou mais as suas riquezas, Jesus também o amou. E nós vamos falar sobre uma passagem bíblica que está em Lucas, no livro histórico de Lucas, no capítulo 23, versículo 39 em diante. Enquanto você prepara a sua Bíblia, nós vamos ouvir um louvor, uma canção, um hino, com a nossa irmã Delmira Matos, que está sempre nos enviando uma canção, sempre enviando aqui um louvor, e ela grava só o som dela, ela grava só a voz dela, melhor dizendo, ela não grava com instrumentos, que é aí que fica mais bonito ainda, né? Acredito que Jesus fazia isso, não que eu seja contra aos instrumentos, pelo contrário, mas ela grava sim e fica muito bonito, porque fica algo realmente natural, algo espiritual, e ela grava a capela, tá certo? Então vamos a esse louvor e já retornamos. O amor de Deus brilha em mim em luz. Desde quando olhei para a cruz e aceitei quem estava lá em dor, era o Cristo de Deus, o Senhor. Era Jesus, o sofredor, seu sangue caía em prova de um grande amor. Em agonia, por mim Cristo sofria. Jesus, 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 Jesus Santo agora está em glória, junto com o Pai, nos dando a vitória. Deus é tão bom que por Cristo te salvará. Aceite a Ele e seus pecados perdoará. Olha para o céu e começa a clamar o nome Jesus, que faz a gente chorar. Chame este nome para te consolar. Jesus, 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 Jesus. Bom, estamos aqui de volta depois desse lindo louvor para mais uma pérola do amor de Deus. Temos falado aos domingos sobre as pérolas do amor de Deus. Antes de falarmos sobre Lucas, capítulo
23, a partir do versículo 39, eu queria muito que você desse aí o seu like no vídeo, é muito importante o seu like no vídeo, e também que você pudesse se tornar um membro do canal. Nós estamos convidando as pessoas que querem apoiar o canal para que elas se tornem membros do canal, tá bom? Se você quiser, olha, nos apoiar, seria muito bom. Veja só, meu irmão e minha irmã, o que está escrito aqui, em Lucas capítulo 23, eu vou ler a partir do versículo 33, tá bom? A crucificação de Jesus. Jesus, ele foi colocado na cruz às 9 horas da manhã, ficou até as 3 horas da tarde, quando ele então expirou, quando ele entregou o Espírito e disse, está consumado. Mas antes disso, lá na cruz, Jesus na cruz, aconteceu algo que demonstra o quanto Deus nos ama, o quanto Cristo nos ama e ama a todos, tá bom? Olha só, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Então haviam 2 malfeitores, 2 criminosos, podemos assim dizer, 2 ladrões, se bem que poderíamos aqui questionar, né? Porque Jesus estava na cruz inocentemente. Porém, esses homens, pelo menos um deles, reconhece que estava ali porque os seus atos mereciam. Olha só. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Que coisa maravilhosa. Mesmo Jesus na cruz, sendo ali motivo de escárnio, ele estava sendo escarnecido, negaram a ele água, Jesus foi chicoteado, levou vários açoites, Jesus ele havia sido também cuspido, levado socos, enfim, ele sofreu muito. Mas mesmo assim, ele é capaz de perdoar lá na cruz. E ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Olha que coisa maravilhosa esse amor de Deus, que é incomparável, que é incondicional, que é o amor que excede a todo entendimento. O amor até que nos constrange, sabe? Nos deixa até muitas vezes sem graça, porque quantas vezes nós não queremos perdoar? Ou às vezes achamos que não devemos perdoar, porque somos justos, somos isso, somos aquilo outro. Mas ele perdoou. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas. Letras gregas, o grego era muito falado naquela época, como se fosse o inglês de outro, aliás, de hoje, né? O inglês de hoje. Letras romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Agora, veja o que acontece. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Não és tu o Cristo?
salva-te a ti mesmo e a nós também. Quer dizer, ele pediu para que Cristo salvasse a si mesmo e salvasse também a eles, ele e o outro que estava lá. Porém, esse homem, ele blasfemava. O outro, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, quer dizer, repreendeu aquele, dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, ele acrescentou, né? Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa maravilhosa, Jesus falar isso para um ladrão que estava ali na cruz. Jesus não perguntou a esse ladrão o que ele havia feito. Jesus não perguntou a esse ladrão se ele era um religioso ou não. Jesus não perguntou a esse ladrão absolutamente nada, apenas disse, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Você pode imaginar com grande amor, porque certamente aquele homem ali, ele já estava julgado pela justiça humana. A justiça humana já havia julgado aquele homem. Porém, a justiça de Deus é tão maravilhosa que a justiça de Deus, ela não, como podemos dizer, ela não ultrapassa, por exemplo, a misericórdia, porque a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. E Deus, ele usa de misericórdia. A ira de Deus é momentânea, mas a sua misericórdia, ela dura para sempre. Alguém vai dizer assim, mas então Deus vai salvar todos? Todos serão salvos? Bom, eu não estou dizendo isso. Eu estou me referindo àquela situação ali daquele ladrão. Porque há um versículo na Bíblia que mostra exatamente isso que eu estou tentando falar para você. E eu vou buscar aqui esse versículo que explica mais ou menos o que eu estou tentando, né? Juízo será sem misericórdia. Não sei se você já leu esse versículo que diz, porque o juízo, olha só, é lá em Tiago que está, Tiago capítulo 2, versículo 13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. No caso desse ladrão na cruz, a misericórdia de Jesus, ela triunfou sobre o juízo dos homens. O juízo dos homens já havia julgado aquele homem, mas a misericórdia de Deus, ela triunfou sobre aquele juízo, sobre aquela condenação. Por isso que nós não podemos apontar o dedo e dizer, fulano não foi salvo, ciclano não foi salvo, ou ciclano não será salvo, ou fulano não será salvo. Não, meu irmão, minha irmã, não somos nós que decidimos isso. E se você, de repente, diz assim, mas Deus estaria sendo injusto se fizesse isso. Bom, ele fez, no caso do ladrão, ele fez. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o amor de Deus.
que o homem não consegue alcançar, que o homem não consegue atingir. Alguém pode dizer assim, mas esse versículo não quer dizer absolutamente nada, esse versículo, enfim, mas é o que está escrito, né? É o que está escrito. Aliás, é o capítulo de Tiago, um dia nós vamos falar sobre isso, que fala, né, Tiago, exatamente que fala sobre que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vem falando ali em Tiago capítulo 2, que fala que a fé sem obras para nada aproveita, que fala sobre a acepção de pessoas, que Deus não faz acepção de pessoas para salvar, né? Ele salva quem ele quiser. Quando a Bíblia fala de acepção de pessoas, isso já é um outro assunto, é acepção de pessoas no sentido de que Deus não olha realmente para quem ele vai salvar. Se ele quiser salvar um pobre, ele salva. Se quiser salvar um rico, ele salva. Se quiser salvar o ladrão, ele salva. Se quiser salvar, ele salva quem ele quiser. Então, meu irmão, minha irmã, mais aí uma pérola do amor de Deus. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que Deus acompanha você, aliás, Deus está em você, que Deus continue lhe abençoando. Um forte abraço e vamos em frente.